Vocês estão me ouvindo ou não? Eu tô te ouvindo super bem, Pavani. Ok, então tá bom. Tá Então, bom? Pode dar início aí a sua palestra. ok, sejam muito bem-vindos aí a todos os que estiverem aqui assistindo o evento da Live Universo de Gestão Remota. É um privilégio estar aqui com vocês, falando hoje sobre essas tendências homeware, ou seria melhor dizer anywhere office, home office ou anywhere office. Nós vamos trabalhar em casa ou vamos trabalhar em qualquer lugar que nós estejamos? Esse é o grande fundamento, eu acho, a questão que fica levantada hoje no aspecto mais literal da palavra, né? Como é que nós nos adaptaremos a essa circunstância? Eu, basicamente, já estou preparado para trabalhar em movimentos remotos desde 2016, finalzinho de 2016, 2017, com plataformas diferentes. E eu quero comentar com vocês um pouquinho quais são as circunstâncias que vão nos levar a fazer esse processo. Coloquei alguns slides aqui para vocês, mas eu queria me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Orlando Pavani Júnior. Eu sou diretor-presidente da Holding Pavani, que administra duas organizações. Uma é a Gauss Consulting Group, que fala sobre primazia da gestão, através do livrinho branco que está aí do lado aqui, né? Os referenciais de exemplaridade da primazia da gestão. E a outra empresa é a Olho de Tigre, que está aqui representada por esse livrinho aqui, onde a gente fala basicamente de comportamento humano e cultura organizacional a partir dessas 30 leis. São 2 livros aí que a gente sempre difunde, né? Ao final, quem me mandar um e-mail no meu o Pavani, eu vou dar um brindezinho para quem mandar um e-mail e solicitar. Eu vou fazer uma coisinha para vocês que estão nos assistindo poderem ter uma facilidade do nosso site. Eu vou falar isso no finalzinho, tá bom? Vamos lá, então. O conceito de trabalho remoto e as tendências para o século XXI. E eu sempre começo as minhas apresentações usando esse slide aí, texto sem contexto vira pretexto. Vamos colocar um pouquinho o que está acontecendo no mercado e posicioná-los em relação a esse tipo de circunstância. Até que ponto nós realmente estamos num ambiente, como é que eu poderia dizer, preparados, se nós estamos realmente preparados emocionalmente para conviver com uma circunstância dessa, né? Basicamente, a gente vê, vocês estão vendo meus slides aí, né? 55% dos empregos serão extintos até 2050. 55 deles serão extintos até 2050, o emprego pelo qual nós estamos acostumados. 85% das pessoas estão desengajadas ao sistema de trabalho da organização em que trabalha. Há 2 estatísticas que não estão aí, mas 80% das pessoas que são demitidas por fatores comportamentais e não por fatores técnicos. E 85% das pessoas que se demitem de seus líderes e não das suas empresas. 85% dos empregos que estão disponíveis, que estarão disponíveis em 2030, daqui 9 anos, ainda não foram inventados. 72% das empresas estão insatisfeitas com o trabalho. 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. 93 mil trabalhadores foram afastados com os transtornos mentais, psicológicos, depressão, ansiedade, estresse e síndrome do pânico em 2017. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão ela já é a doença mais incapacitante no mundo até 2020, nós estamos em 2021. Esses são os sintomas que mais afetam hoje a realidade das organizações. A expectativa de vida de uma empresa de serviços e produtos, 500, né, dessa publicação, diminuiu de 67 anos, né, publicação de 1920, para 15 anos a publicação de hoje. Nos próximos 10 anos, 50% da força de trabalho dos Estados Unidos corre o risco de ser substituída por uma inteligência artificial, por uma máquina. 50% da força de trabalho. Dinheiro não é o principal motivador do bem-estar e do estar bem no trabalho. É uma cultura aderente às expectativas daquele colaborador. Embora um bom salário ainda seja importante, as pessoas têm valorizado mais um bom ambiente de trabalho e a oportunidade de crescer na empresa, diz o CEO da Love Mondays, uma das organizações aí foco dessa entrevista que a gente viu. Então, senhores,
cada vez mais a gente percebe uma realidade diferente. Empresas diferentes sendo instaladas no mundo. Em abril de 2008, faz bastante tempo já, Vermont se tornou o primeiro estado norte-americano a permitir um novo tipo de empresa que se denominou Sociedade de Responsabilidade Limitada de Baixo Custo. Abreviadamente, aquilo que eles chamam lá de LC3, Low Profit Limited Liability Corporation. Uma empresa L3C, na Carolina do Norte, está comprando fábricas abandonadas no estado, atualizando-as com tecnologia verde e alugando-as a fabricantes em dificuldades a valores bem baixos. O empreendimento pretende ganhar dinheiro, claro, mas se seu propósito real é ajudar a revitalizar uma região de crise. Vocês vão ver aqui alguns exemplos de empresas diferentes, exigindo colaboradores diferentes, ok? O vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, começou a criar as chamadas empresas sociais. Elas arrecadam capital, desenvolvem produtos e os vendem em um mercado aberto. Mas o serviço de uma missão social maior, ou em suas palavras, com o princípio de maximização do lucro substituído pelo princípio do benefício social, o que nós vamos chamar daqui a pouquinho aqui de propósito. O grupo Fourth Sector Network está promovendo nos Estados Unidos e na Dinamarca a organização orientada a benefício, que é autossustentada economicamente e, ao mesmo tempo, promovida por um propósito mais social, ok? O que não é uma coisa tão difícil de ver. O próprio Mozilla, a entidade que nos deu o Firefox, que a maioria de nós conhece, está estruturada como uma organização pró-benefício. 3 empresários norte-americanos inventaram a tal da Organização B, uma nova designação que exige que as empresas formulem seus estatutos ou constituições, se forem dinamizadas pelo princípio holacrático, para que os incentivos favoreçam o valor a longo prazo e o impacto social em vez de ganhos financeiros a curto prazo. Em 2002, a Fundação Nobel, que concede o prêmio de economia, concedeu o prêmio de economia a um sujeito, que foi o Daniel Kahneman, que sequer economista era, por ter relevado que nem sempre fazemos escolhas economicamente racionais, abrindo espaço para questionar a tal da motivação 2.1. Nesse sentido, quer dizer, dado esse contexto aqui, eu queria mostrar para vocês onde é que a gente quer chegar com essa apresentação aqui. Home Office ou Anywhere Office? Quais são os fundamentos pelos quais nós estamos precisando mudar o jeito de trabalhabilidade? Esse livro de Daniel Pink é um livro muito importante, eu sugiro que você o leia, que basicamente esse livro defende estágios e eras da motivação. Eles defendem que, no começo, nós tínhamos a tal da motivação 1.0, quer dizer, a única coisa que nos motivava era a atitude da sobrevivência, quer dizer, eu precisava caçar, comer e beber, essa era a motivação, sobrevivência. Nós evoluímos para a motivação 2.0, que muitos de nós ainda estamos nela, é uma motivação que busca recompensa por algo que fazemos ou fugimos de uma certa punição por algo que não fazemos. Muitos de nós ainda estão nesse movimento daquilo que Daniel Pink chama de motivação 2.0. Ou seja, nós trabalhamos para ocupar uma recompensa, isso é um fardo que muitos carregam, eu tenho que trabalhar, fazer o quê? Porque é a recompensa que eu tenho. Aquilo que eu faço melhor é para buscar essa recompensa, quer dizer, a busca contínua da recompensa. E se não for pela recompensa, pelo menos eu faço aquilo que tiver que fazer para não ser punido. Ok? Nós temos uma evolução pequena disso aí, que foi chamado de 2.1, não foi chamado de 3.0, que é a busca de recompensa e fuga por punição ainda, mas fornecendo uma maior autonomia às pessoas, dando a elas uma maior autonomia. Exemplos da motivação 2.1 é o horário flexível, que muitas organizações já implementaram, vestuários mais descontraídos a trabalhar, permissão de dedicação de tempo a projetos pessoais, voluntariado, pode trazer cachorro na organização. Essa motivação nós ainda chamamos de 2.1. Mas essa motivação ainda pressupunha o quê? Pressupunha que você fosse pago pelo resultado, pelo trabalho que executava, preponderantemente por uma questão de estar presente no local de trabalho. Esse era o grande fundamento que esteve presente na motivação 1.0, na motivação 2.0 e na motivação 2.1, embora nós estejamos ainda muitas vezes aqui ainda,
ou estávamos aqui ainda, né? O Daniel Pink, ele sugere, então, todo o livro dele discorre sobre isso, vale a pena você depois dar uma lidinha, da motivação 3.0, que a gente fala de benefícios intrínsecos em substituição aos benefícios extrínsecos presentes na motivação 1.0, 2.0 e 2.1. Vocês vão ver que é essa motivação aqui que vai fazer com que você e eu tenhamos que nos adaptar a uma nova forma de trabalhar. E uma forma de trabalhar extremamente diferente. Quer ver como é que é? Esses livros aqui são livros que defendem uma nova organização. Uma organização do século XXI, ela é baseada numa estrutura holacrática, ela tem uma estrutura sociocrática, uma estrutura de distribuição de poder e de tomada de decisão por consentimento. Nós não temos tempo aqui para falar dessas literaturas, mas todas elas constroem uma empresa que você não está acostumado, ou pelo menos não estava acostumado. O advento da pandemia antecipou, na minha visão, em aproximadamente 10 anos, aquilo que aconteceria em 2030 passou a acontecer em 2020, a partir de 2020. Nós antecipamos 10 anos as tendências inexoráveis que estavam ali mapeadas já. Hoje, uma organização do século XXI vai ter que funcionar como as formigas se organizam. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar a formiga, mas a formiga é uma comunidade sem qualquer hierarquia, diferente da abelha, por exemplo, que tem uma hierarquia ali. E as formigas, elas são totalmente cegas e altamente organizadas num instrumento de gestão totalmente colaborativa, que migra de uma estrutura centralizada para uma estrutura totalmente onde a gente não encontra o centro de poder. Cada um tem um pedaço empoderado dentro dele. E estudando as formigas, a gente percebe isso. Você vê aqui esse exemplo aqui, né? As formigas têm que passar para cá, elas não fazem nenhuma reunião, nenhum tipo de decisão, nenhum grupo de trabalho para fazer uma teia onde elas possam se auto-usar para fazerem uma ponte aí, né? Eu posso dizer para vocês que estudar as formigas, os biólogos que estudam formigas são grandes contribuidores do que a gente conhece como management, do que a gente conhece como gestão. Enfim, as organizações estão sendo altamente transformadas por essas circunstâncias. Então, o que está acontecendo agora à nossa volta? Vamos lá. Voltando aqui ao Daniel Pink ainda. Ele define uma coisa, que é o que eu quero chamar a atenção de vocês, que diferencia para nós o que é trabalho algorítmico e o que é o trabalho heurístico. O que é o trabalho algorítmico? É aquele em que você segue instruções pré-estabelecidas, você obedece a alguém que lhe dê um trabalho. Basicamente, é aquela função do passado, né? Você chegava, tinha um chefe à sua disposição, você pergunta para ele o que eu faço, ele te dava um trampo, você fazia esse trampo, quando acabava, você ia de volta a ele e falava assim, agora, o que eu faço agora? E assim sucessivamente. Esse trabalho algoritmo são pré-estabelecidas por um caminho único até uma determinada conclusão. Ou seja, existe alguma espécie de algoritmo para colocá-lo em prática. Ele é orientado para a execução de uma tarefa que seja possível automatizar. Hoje a gente sabe que a maioria dos trabalhos algorítmicos, eles são algorítmicos porque foram chamados assim porque dá para automatizá-los. Alguma máquina poderia fazer esse trampo. Embora isso se configure extremamente dilemático, porque, poxa, os caixas, os cobradores de ônibus, por exemplo, fazem um trabalho totalmente automatizável. E é correto automatizar o processo e tirar o emprego desse cara? Um dilema social que não vamos aqui explorar, mas é um dilema. O trabalho heurístico, que é o trabalho novo do século XXI, ele representa o oposto do trabalho algorítmico. Precisamente por não existir uma forma algorítmica de configurá-lo para sua automação. Uma vez que será necessário experimentar possibilidades e conceber soluções novas para problemas novos. E o trabalho heurístico ele é orientado para a entrega, para o deliverable de um objetivo, e não para o exercício de uma tarefa. Até então, esse movimento, eu diria, a gente era orientado para ir até a empresa, visivelmente ficando disponível para que as pessoas assistissem você a trabalhar. E era esta coisa que valorizava o pagamento. Quanto mais ou menos complexa era esse trampo, mais ou menos você ganhava. E a partir dessa lógica, eu vejo que você tem que entrar às 8 e sair às 5,
porque é das 8 às 5 que eu quero ver você executando as tarefas. É esse o fundamento que tinha para que justificasse a gente ir até o local de trabalho. No trabalho heurístico, não, eu não tenho mais essa necessidade. Eu vou trabalhar a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, para satisfazer 2 fundamentos. Eu tenho que estar disponível quando precisarem de mim, isso pode acontecer nos horários mais diversos, e eu tenho que estar não disponível para o seu chefe, mas disponível para o seu cliente, ok? E além dessa disponibilidade, você tem que estar orientado para o deliverable, para entregar alguma coisa, que exija, óbvio, uma série de execução de atividades, é o deliverable que vale. E aí a gente vê que o trabalho algorítmico, ele exige aquela motivação extrínseca que eu me referi aqui, que é aquela motivação de reconhecimento ou de evitar punições. O trabalho heurístico, que é o que vale no nosso momento aqui, é um trabalho que requer uma motivação intrínseca. E aí é que é o grande dilema, onde o reconhecimento pode gerar até um fator inverso. É um tipo estranho de alquimia comportamental, transformando uma tarefa interessante em um fardo, ou transformar uma brincadeira em trabalho. Diminuindo essa motivação intrínseca, podemos derrubar definitivamente a performance, a criatividade e até a honradez de se fazer um trabalho. É o que eles chamam de efeito Sauer. Exemplo, doar sangue tem um sentido, um propósito. Ao invés da gente doar sangue, fizeram essa pesquisa, o doador de sangue, ele doa sangue porque quer, porque ele entende que ali ele faz um trabalho com propósito. Mas precisavam de mais sangue do que as pessoas estavam dispostas a doar. Então, o que se começaram a fazer? Vamos pagar, vamos comprar sangue das pessoas, imaginando que essa atividade gerasse maior gente doando sangue. E o que aconteceu foi o contrário. Ou seja, quando se propôs a pagar o sangue, a motivação intrínseca sumiu. E a motivação extrínseca é a que foi adotada. E as pessoas falam, bom, se não tem mais o propósito, não estou vendendo meu sangue, eu estou doando por uma causa. Então, acabou tendo menos voluntários do que o anterior. Me faço entender? Então, isso é um dilema que nós passamos hoje, né? Na verdade, esse trabalho algorítmico exige um comportamento tipo X, focado no comando e no controle. É isso que nós não teremos mais no século XXI. Por isso, tanto faz. Se não tem mais o comando e não tem mais o controle do trampo, do fazejamento, do serviço, a gente não precisa mais ficar dentro de uma organização demonstrando visibilidade para que todos enxerguem que eu estou fazendo aquilo que deveria estar. Eu posso estar em qualquer lugar, na minha casa, no meu escritório, no meu carro, onde quer que eu esteja. Eu já fiz várias reuniões do carro, importantíssimas, sem nenhum prejuízo à minha concentração e à minha contribuição daquilo que eu queria efetivamente falar naquele momento. Esse trabalho heurístico ele está focado num comportamento que eles chamam de tipo I, ok? Intrínseco, né? Que eles querem chamar intrínseco. E ele é focado em perceber e responder. Apenas isso. Eu poderia até acrescentar o trabalho de Daniel Pink, o trabalho de entregar, perceber, responder e entregar, conforme os requisitos definidos de entrega. Nessa linha de raciocínio, me perdoe, mas não há por que a gente estar num lugar visível. Os espaços pelos quais as empresas tinham para que a gente fosse lá trabalhar passa a ser absolutamente fortuito, irrelevante. Qualquer coisa pode acontecer no momento em que eu sou necessário, e nesse momento eu vou usar todas as plataformas que a cada vez mais hoje se disponibilizam, como essa aqui, por exemplo, e cada vez mais eu fico apto a fazer as minhas entregas por onde quer que eu esteja. Isso é uma mudança absolutamente retumbante, né? No jeito que a gente trabalha. Ou seja, eu não preciso mais ficar viajando aos processos. E qual é o feedback que eu vou receber? A gente está acostumado muito com feedback avaliativo, né? Feedback que utiliza-se de adjetivos para falar o que acham da gente, ok? Nós defendemos, e esse mundo do século XXI defende, feedback sem adjetivos. Não pode falar adjetivo. Qualquer adjetivo que eu pronuncie para dar o feedback a você configura uma conclusão que eu tive a partir de uma observação de dados e fatos. Eu tenho que eliminar os adjetivos e dar os fatos.
que permitiram que eu concluísse os adjetivos e deixar a pessoa concluir qual que é o adjetivo que traduz aqueles fatos que eu relatei, que eu observei com cuidado. Quer dizer, eu não quero saber o que você acha de mim, eu quero saber o que você acha das minhas entregas. E, por favor, faça isso sem me dar adjetivos, porque o adjetivo é o resultado interpretativo de um evento, ou de eventos, fatos e dados. Limite-se a dizer os fatos e dados e eu direi o que isso significa para mim, os adjetivos que isso significam para mim. E aí gera resignação, é todo um contexto muito mais importante do que a gente pode imaginar quando a gente para de dar feedbacks com adjetivos. Ou seja, eu sou bom ou não sou bom a partir do momento que o meu indicador é bom e a partir do momento que as minhas entregas acontecem conforme os requisitos. Aliás, a minha avaliação é a partir dos meus deliverables e não a partir do meu comportamento só. Ok? Uma mudança bastante interessante que configura aqui um curso que a gente dá só para explicar direito essa condição aqui. Nesse sentido, senhores, nós temos aí que perguntar, será que eu estou preparado para mudar dessa vertente algorítmica para essa vertente heurística de trabalhabilidade? Será que eu estou preparado a não ser um mero executante de tarefas e ser um compreendedor de que essas tarefas geram um deliverable, uma substantivação desse trampo, e esse deliverable é aquilo pelo qual eu devo ser cobrado a partir de então, sendo medido por métricas e pelo atendimento dos requisitos próprios de cada deliverable que eu faço? Bom, esse é um trabalho que as organizações estão se organizando para fazer. Identificar os deliverables de cada um de nós. E a partir do momento que os deliverables está claro e os requisitos estão claros, você pode estar trabalhando de onde quer que seja, desde que os deliverables estejam acontecendo e a disponibilidade esteja sendo atendida. Então, os impactos neurocomportamentais para esse enfrentamento do novo conceito de trabalhabilidade, ele é muito dolorido. Muito dolorido. Eu diria para vocês que talvez abrir os olhos das pessoas para esse novo movimento pode ser a coisa mais dolorosa que você já tenha que fazer. Eu trabalho há 21 anos com comportamento humano, treino pessoas nesse processo de recognição cerebral e eu posso lhe assegurar que é esse o desafio que o século XXI impõe, que você aí se prepare para esse novo momento, que nós não estamos, a maioria de nós aqui que está me assistindo, com raras exceções, nasceram no século passado, estão organizados para o mundo do século passado. Isso nos atrapalha para entender esse modelo novo que tanta gente se preocupa em se adaptar. Porque a mudança do mundo veio antes da mudança mental. Ok? Existem duas mudanças em jogo. A mudança das práticas que estão aí sendo impostas para a gente, eu diria impostas, sem a nossa... Não nos pediram licença, nos pediram desculpas, no máximo, e a gente precisa se adaptar neurobiologicamente a isso. E isso não é um procedimento simples. Esse aqui são todas as literaturas que eu acho que vale a pena você pesquisar para entender, e que faz parte do nosso curso de cultura organizacional, para entender até que ponto as organizações precisam ajudar os seus colaboradores, principalmente as suas lideranças diretas e indiretas, formais e informais, a mudar a sua cabeça, porque as organizações estão vendendo seus ativos, os escritórios não precisam ser mais tão grandes, as pessoas vão ter que ter um espaço na sua casa para trabalhar, e não precisa fazer um fundo bacana mais, você tem alternativas para fazer fundos interessantes, por mais que aqui atrás esteja uma bagunça total, você tem já tecnologia para poder fazer um trabalho, um local absolutamente perfeito para trabalhar na sua casa. E aí eu pergunto para você, será que nós estamos preparados para isso? Então, aqui, para mim, tenho aqui 7 minutinhos aqui para mim terminar a minha posição. Nós sempre falamos, quando a gente fala de mudança, a gente sempre falou em Kaizen, né? Vou pegar aqui uma outra cor. A gente sempre falou de Kaizen. Kaizen era uma palavra muito presente na nossa literatura, né? É a mudança boa, né? A tal da melhoria contínua. Isso aqui é Kaizen. Mas a mudança pela qual nós estamos sendo alvo hoje são mudanças que são representadas por outras terminologias para usar ainda o japonês. É o que a gente chama de Kaikaku e Kakushi. Kaikaku e Kakushi é o que nós estamos vivendo. O que está acontecendo hoje não é uma melhoria contínua, nem uma pioria contínua. É um advento revolucionário. O Kaikaku, em japonês, significa mudança revolucionária, mudança radical, transformacional. É isso que a gente está vivendo hoje.
E a gente precisa de um tempo para o nosso cérebro se adaptar a isso e investir nessa mudança de modelo mental. E o Kakushin é um novo Kaku revolucionário, inovação, renovação. Essas duas palavrinhas aqui, que para muitos de nós são palavrinhas novas, elas representam a tendência e o advento do qual nós temos que nos apoderar e o empoderar nesse momento. E para fazer o Kaikaku e o Kakushi, que estamos vivendo hoje, sem que nos pedissem licença, nós temos que fazer essa trajetória aqui. Ó. E aí eu uso esse finalzinho para terminar a minha apresentação. De repente, não sei se tem a abertura para perguntas, mas eu já explico isso aqui. Para a gente fazer essa adaptação neurológica nesse sentido, a gente precisa primeiro trabalhar o mundo do ser, onde a gente tem que mudar os níveis de percepção ou consciência. Para mudar o nível de percepção e consciência, não adianta uma palestrinha como essa, não adianta ler um livro. Eu preciso chacoalhar você para você entender que a banda toca de um outro jeito. E a gente utiliza para fazer isso aqui um método chamado método de inundação emocional. Método esse que faz com que você tenha uma recognição neurobiológica sináptica, e essa recognição faz com que você possa compreender o mundo do mesmo jeito. Não se trata de uma abordagem didática, pedagógica, onde eu me adapto aqui para você entender o que eu estou falando. Eu te dou um livro, esse livro que eu te dou, você entende de um certo jeito pelo modelo mental atual. A ideia é eu fazer uma mudança no teu modelo mental para que eu te dê o mesmo livro e a compreensão seja completamente diferente. Onde eu mudo o filtro de percepção, não o conteúdo. O conteúdo será absorvido de um jeito diferente porque você ficou uma pessoa diferente. Quando a gente altera esses níveis de percepção ou consciência, que a gente faz isso há 21 anos, você sente as coisas de um jeito diferente e as suas crenças e os valores, por incrível que lhe possa parecer, mudarão, serão transformados. De uma certa forma, isso permite que você tome decisões diferentes diante dos mesmos problemas, use o tempo de um jeito diferente e você interaja com os outros de um tempo diferente. Essa interação com os outros, esse uso do tempo e esse jeito de tomar decisão diferente será visível aos outros. É o mundo do fazer. É quando o comportamento se exacerba e todos percebem uma mudança em você. É esse comportamento que a gente está exigindo que as pessoas mudem, mas nós estamos esquecendo esse momento aqui. Ó. Para as pessoas mudarem o comportamento, eu preciso fazer um trabalho antes. E esse trabalho anterior é um mundo do ser, onde a gente tem que alterar os níveis de percepção e consciência, e a gente tem que fazer as pessoas sentirem diferente e questionarem as suas crenças e valores, uma vez que a maioria das nossas crenças são por imitação e não por convicção. Depois que a gente faz essas coisas diferentes, a gente começa a ter resultados diferentes. Uma contribuição pessoal a isso gera resultados muito mais sofisticados. Quanto nós estamos economizando de tempo com essa pandemia, com transporte? Quanto nós estamos economizando com transporte? Agora você pode economizar. Eu, para fazer uma palestra como essa, eu levaria pelo menos 3 horas até eu chegar ao local. Agora, em 2 minutos, eu estou aqui pronto para fazer o mesmo conteúdo com vocês. E a mudança do mundo veio muito antes da mudança comportamental, da mudança mental. Essa é a lógica pelo qual a gente tem, infelizmente, tendo que enfrentar. E eu queria oferecer para vocês o seguinte, como brinde aí, para quem estiver dando a oportunidade aqui de nos assistir, né? Aqui no meu embaixo tem meu e-mail, não tem? Acho que está embaixo da minha tela, tem meu e-mail. Então, na verdade, eu peço ainda que vocês, só para vocês terem, volta ali o slide um pouquinho, tem um slide interessante, procurem na internet um vídeo chamado Bicicleta Invertida. Bicicleta Invertida. Eu posso até copiar aqui, ó, esse link aqui, para vocês poderem assistir esse vídeo por aí. Pegar aqui esse vídeo, esse link aqui, ó, peraí, aqui, copiei. Posso copiar esse link aqui para vocês? Colar aqui, para vocês assistirem esse vídeo aí. É um vídeo chamado Bicicleta Invertida e mostra o quanto a gente precisa se adaptar a uma realidade da qual nós não estamos acostumados. Que o cara fez uma bicicleta onde, se eu virar para a direita, o pneu vira para a esquerda. E se eu virar para a esquerda, o pneu vira para a direita.
e ele pergunta: você consegue andar numa bicicleta dessa? Ele aprende a andar numa bicicleta dessa, mas depois ele não consegue andar com a bicicleta correta mais. Um vídeo que vale a pena você entender e assistir para entender o que é modelo mental diferente. Ok? Em síntese, opa! Era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. E o e-mail que eu coloquei aí embaixo, aí pode ampliar a tela para colocar meu e-mail. Quem pedir para mim o e-mail, quem mandar um e-mail para esse aí, falar assim: Pavani, eu quero fazer um teste comportamental lá do meu site. Tem um teste lá de 258 questões que mede 20 traços comportamentais seus. E esses 20 traços servem para posicionar. Eu estou preparado para esse mundo do século XXI ou não? É um teste pago, mas quem pedir pelo e-mail para mim, eu vou dar um código para você processar. Eu vou dar um código de 5 processamentos para você. Você tem 5 testes lá, pode fazer os 5 que quiser. 3 dos quais são comportamentais e 2 dos quais são testes de cultura organizacional. Você pode brincar com aquilo lá. Quem pedir para mim, eu devolvo a resposta do e-mail com o código, com o seu código, para você poder processar 5 testes comportamentais para você fazer um autodiagnóstico sobre si mesmo.